Olá, boa tarde. Ei, Julinha, Olá, Bel, boa tarde, bem-vinda ao Bate-Papo e aí? Ambiental. Você tá boa? Eu tô ótima, e você? Uai, tô boa também. Agora que tá Bem. chovendo, tô melhor ainda, porque aqueles dias de calorão atrapalham meus pensamentos. Eu prefiro a chuvinha Eu também gosto muito da chuva. É melhor porque eu sinto melhor porque não tá queimando. também. Pelo menos não tem fogo. Pelo menos não tem essa confusão terrível, né, que é o fogo. Nossa, esse É, ano a gente teve muitos problemas. exato. Hum. Gente, bem-vindos a todos ao Bate-Papo Ambiental do Instituto Cresce. A gente está fazendo uma série de conversas aqui com os mobilizadores do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. E hoje a gente vai conversar com essa pessoa incrível, alta astral, que é Isabel Nogueira, que é Obrigada, Ju. mobilizadora do Comitê de Bacia Hidrográfica Águas da do Rio das Velhas e acompanha aí alguns subcomitês, né, Bel? É o E Cipó e o Paraúna. isso. E aí eu queria passar a palavra para você se apresentar e contar um pouquinho para a gente da sua história, como é que você se tornou geógrafa, conta para a gente aí como é que você foi parar nesse papel de mobilizadora no Comitê do Rio das Velhas, conta para nós. Quando eu tinha 17 anos, eu fui na minha primeira reunião de subcomitê, Ai, que legal. lá no Rio Cipó. E nessa ocasião foi meu pai que me levou, né? E aí a gente participou, arranjou confusão, e a vida é assim. É. E aí entrei para a faculdade de geografia, também não tinha nenhuma dúvida sobre isso, e quando eu saí, eu já fui para uma especialização direto em gestão de recursos hídricos. Depois, eu fiz uma outra especialização de geoprocessamento de imóveis rurais, né? E já tem 8 anos que eu trabalho no Comitê do Velhas, porque eu sempre quis trabalhar com essa coisa de recursos hídricos mesmo e tal. Entrei no comitê como geoprocessamento, né? Trabalhava fazendo os mapas. Todo mundo conhece meus mapas, porque eles estão aí em Uhum. todos os lugares, Até hoje. até hoje. E aí agora tem 2 anos que eu estou na equipe de mobilização, fazendo mobilização diretamente com os subcomitês, né? Antes eu fazia só para a bacia inteira. E aí, tanto é que são 18 subcomitês, eu só tenho um que eu nunca fui numa reunião, assim, que ele foi criado depois, que é o Santo Antônio Maquiné. Mas eu tenho que providenciar isso, que é aquela região ali em Corvelo, sabe? Uhum. Então eu já fui em todas as reuniões da bacia. E já fiz mapa dessa bacia toda. Então, tipo assim, não tem um pedacinho desse bacia do Velhas que eu já não caminhei, né? Tenho essa sorte, esse privilégio, né? Sim. De conhecer tão bem assim, o território. Eu acho que eu também, né, tenho especialização em geo, acho que você sabe, né? Sei disso. Fiz mestrado e doutorado na área também. E é uma coisa muito poderosa, né, Bel? A gente conhecer o próprio território e também é uma ferramenta muito poderosa para a mobilização. Eu acho que isso, para Sim, você, traz um grande diferencial como mobilizadora, né? é verdade.
Porque mesmo se, por exemplo, eu não for local no lugar, eu sei do Uhum, que as pessoas estão falando, né? Porque uhum, a gente já faz um mapa, então eu abro o Google Earth na mesma hora, sim, a gente para ver o uhum, território, né? uhum. E é uma ferramenta e tanto que a gente utiliza também nas análises, né? Igual hoje eles solicitaram uma análise de geoprocessamento lá para aquela história que a gente já sabe, né? Quantos poços artesianos tem nesse território, que é uma incógnita, né? Uhum. Ninguém sabe a quantidade de água que a gente efetivamente está utilizando, né? A gente tem esse déficit, não só na bacia do Rio das Velhas, mas eu acho que no país inteiro, assim, um desafio. Esse desafio que a Bel tá falando, eu acho que é muito legal, assim, que a gente sempre traz esse questionamento, né, Bel? O quanto de água que tem disponível e o quanto de água que a gente já usa, né? A gente ainda não tem essa informação clara, né, para todo mundo. E a gente também não tem domínio nem sobre o ciclo da água, né? O simples ciclo da água, porque as chuvas estão se movimentando, as nascentes estão se movimentando, os rios estão secando e a terra está cada vez ficando mais seca e a gente não sabe que a água migra, na verdade, né? A água está sempre aí, mas ela só vai migrar para outros lugares, a gente não sabe a quantidade de recarga, é bem complexo. É muito importante isso que você está trazendo, porque a gente fica brincando com isso, né? Faz empreendimentos no território, aí rebaixa lençol freático, aí desvia a água do rio, e aí faz uma barragem, enfim, né? Uma série de intervenções que a gente vai provocando no território, né? Sem ter a real noção do que a gente está trazendo de impacto para o território, né? É, não temos. E isso acontece em todos os territórios. Não é falar que acontece somente em um lugar e Uhum, tal. Acontece. A gente tem pressão de empreendimentos em todos eles. Lá exato. na Bacia do Paraúna, eu tenho esse privilégio também de acompanhar a Bacia do Paraúna e do Cipó, que são duas bacias preservadas, né? Não tem tanta carga poluidora assim como Belo Horizonte. A Luciana até entrou aí, o Arrudas e o Onça, né? Eu vi. Não, o Que povo tá são... aqui, musa carnavalesca, sereia do Rio das Velhas. Gente, eu sou muito carnavalesca mesmo. E, em todos os. Mas eu ia falar do Paraúna, que lá no Paraúna, quando você vai subindo naquela estrada para Diamantina, que tem aqueles camelinhos assim, que tem um lugar que tem umas rochas em formas de camelinho assim, tem um lugar lindo. Ali em cima, subindo para Diamantina, tem é, uma usina hidrelétrica da CEMIG que tem 60 anos, que é a Hum. usina PCH Paraúna. E aí agora, no final do ano passado, no começo desse ano, a gente se deparou com um empreendimento de três outras usinas lá dentro desse cânion. E é um lugar que não tem estrada, é um cânion de 16 metros, assim, não, de 16 quilômetros de extensão. Extensão. E é um lugar que as pessoas não têm acesso, é quase inabitado o lugar. E eles vão construir três usinas hidrelétricas, perto de uma localidade que chama Cemitério do Peixe. Que esse lugar é tombado pelo IEFA, que tem uma história dos tropeiros que passavam por aquele caminho, né? Pela Serra do Intendente, subiu o Espinhaço, até chegar na mina de Morro Velho, né? Que é um Uhum. território grande, tem várias histórias. E aí tem três usinas hidrelétricas. E aí fica lá o subcomitê
tentando, não é nem evitar que isso aconteça, né? Tentar minimizar os impactos de um empreendimento tão grande num lugar tão preservado, né? Sim. Uma luta diária É uma luta diária de todos os subcomitês, né, Bel? de todos. Olha só, Bel, eu já conversei aí com seus colegas, né, com a Adriana, com o Hélio, e aí eu queria conversar com você, queria que você falasse um pouco o que que é, porque tem muita gente da audiência do Instituto Cresce que não sabe o que é realmente um comitê de bacia hidrográfica. Para que ele serve, como que ele funciona? Então conta pra gente, eu tô achando muito legal porque eu tô fazendo essa mesma pergunta para vocês todos. E assim, a Adriana explicou de um jeito, o Hélio explicou de outro jeito, e eu acho muito legal porque cada um vai trazendo a contribuição pessoal, né, do seu próprio entendimento, todas as versões são corretas, mas aí isso vai esclarecendo para o público é, os conceitos, as funções, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Cada vez que alguém me faz essa pergunta, eu também me respondo de uma forma diferente. A gente, a gente nunca tem um conceito fixo, né, para o que é um subcomitê de bacia. Mas eu penso que todas as pessoas que estão ali têm um interesse que é o de melhorar a qualidade e a quantidade de água do rio e, de alguma forma, contribuir para a sociedade, sabe? Mesmo que seja iniciativa privada ou qualquer outra coisa, eu acho que, no fundo, as pessoas estão ali para tentar fazer com que todo mundo converse de forma honesta, assim. Mas o conceito de subcomitê é gestão descentralizada, né? É uma possibilidade que as pessoas participem desse processo de construção, né, de ideias, né? Porque o que o subcomitê faz é auxiliar na tomada de decisão do comitê. Então, as demandas que são geradas dentro, as discussões, não só demandas, mas discussões, apelos, toda essa energia que o subcomitê gera, ela vai para dentro do comitê do Velhas e acaba sendo tomada uma decisão no futuro, né? É um processo lento, né? Com passos de formiga e tal, mas a gente vê o resultado de algumas propostas, com certeza. Uhum. E eu acho também que esse negócio de subcomitê, de mobilização para melhorar as águas, é contagiante. Porque os seres humanos são feitos de água, não é isso? Então, quando alguém fala de água com ele fala assim. Tipo assim, nenhuma pessoa quer ficar isenta dessa discussão. Apesar de ser tão difícil a gente angariar pessoas que realmente querem se posicionar com relação a isso. Mas se você fala com qualquer pessoa, ele fala assim, nossa, eu quero participar disso, né? Uhum. Mas essa participação efetiva, ela ainda é um processo que nós aqui, nós brasileiros, temos que melhorar nossa cultura, né? Porque nós passamos muito despercebidos por muitos momentos que a gente podia contribuir para a nossa sociedade. E é isso, é essa coisa que eu falei, assim, da água. Quando você fala que a gente quer melhorar a água, todo mundo tá. A princípio, todo mundo se posiciona a favor. Mas aí, com o tempo também, os subcomitês acabam encontrando muitos desafios, né? Porque é um histórico de decisões erradas que foram sendo adquiridas ao longo desse processo de ocupação territorial, né?
E que hoje a gente vê esses reflexos, assim, tanto no nosso meio ambiente, né? Mas é isso. Eu achei bom que você trouxe essa coisa do interesse comum, né? Todo mundo está interessado na água, né, Bel? A água é de todo mundo. Isso é uma das bandeiras do Instituto Cresce, inclusive, né? A gente tem algumas bandeiras: cultive seu alimento, vá de bike, reciclar é o canal. Mas uma Aham, das nossas bandeiras, eu nem tô hoje, adote árvores, com a minha camiseta aqui, ó. Adote aham. árvores. Mas uma das nossas camisetas é a água é de todo mundo, né? Que é uma das nossas bandeiras. E realmente é uma coisa que a gente tem que olhar para isso como um bem comum. Hoje mesmo a gente estava em uma reunião lá no Instituto Cresce e a gente estava falando. Tem uma autora que é a Margarida Barreto, que é da área de turismo. Ela Ah, fala uma coisa muito importante que é a gente no Brasil tem uma cultura de que o público é de ninguém. Ao passo que em outros países que a gente visita, que tem uma cultura mais desenvolvida, o público é de todo mundo, né? Essa visão. Então, eu acho que isso que você trouxe cabe muito nessa fala, né? A água é um bem público, né? E a gente tem que olhar ele, e ele é uma coisa que você está trazendo, que é uma coisa que une, que é um elo entre todos os elementos, assim, entre todas as pessoas, entre todos os empreendedores, né? Enfim. Então a água é de todo mundo. Gente, tem um monte de gente comentando aqui a rainha do cipó e tal. e tem uma E coisa também, Júnia, hum, que ninguém consegue nada sozinho. É isso aí. impossível num processo social você pensar que vai construir alguma coisa sozinho, assim, tipo, eu sou dono desse terreno aqui, vou fazer isso e tal. Não é esse processo. E outra coisa também é que não adianta também você ficar criticando. Igual eu sinto isso muito às vezes das reuniões que vira um muro de lamentações. A gente sempre comenta isso na equipe de mobilização. Mas que, na verdade, é um processo individual que as pessoas têm que pensar que elas não têm mais que reclamar das coisas. Elas têm que tentar modificar essas coisas e não ficar batendo contra isso, né? Nessa coisa do fogo, que o nosso estado, por exemplo, ele está muito defasado nessa coisa de tentar controlar o fogo na hora H mesmo, aparece 5 pessoas, né? É, E também não adianta a gente criticar o poder público mais, porque o que a gente tem que fazer é pressão para eles melhorarem, não a gente ficar só criticando que eles não fazem nada, sabe? É uma outra construção de sociedade que a gente tem que tentar fazer lento e tal, eu sei, mas, né? é. Como diz você, que a água seja uma coisa única. Que A una, água é de né? todos, né? A água é de todos. A água é um elo que une todos os seres, né? Todo mundo precisa de água para viver. A água é assim fundamental. Sem É. água não tem vida, né? Oi aí pro pessoal, viu? O Vlad entrando aí, o Daniel da Ah, e o Casa das Vlad é um fofo do Candeias, carnaval Jô, também. é, Eu não meu consigo ver colega todo mundo. amado, que eu adoro esse menino. Já me ajudou Thaís, o muito no Hélio da equipe gel. de mobilização. É. A amiga Juliana, Hélio entrou. Fabiana, Dainha. Ai, que legal, gente. Nossa, eu tô com saudade das pessoas. Real, assim. É. Tô com saudade real das pessoas. As minhas primas entraram. Que legal. Ah. Ô, Bel, agora me conta uma coisa. Quais são os principais desafios da mobilização, do seu trabalho? O que é mais difícil para você? E para você, assim, que você percebe, né, no seu trabalho? Ah, eu até fiz uma lista aqui das coisas, sabe? Mas Sei.
Vamos O lá na grande lista. desafio mesmo real é não deixar a peteca cair, sabe, Juninho? É, porque a gente precisa manter as pessoas todas integradas em um foco comum, né? E, e as pessoas também são muito imediatistas, né? Você tem muita aquela aflição, assim, mas ninguém faz nada aqui. Aí você fica assim, né? Você vai responder o que para essa pessoa? Isso é muito comum em todas as reuniões. Chega uma pessoa e fala assim: Nossa Senhora, ninguém faz nada aqui na minha cidade. Aí eu falo assim: Por que que tem que vir outra pessoa para fazer alguma coisa na cidade que senão ela mesma não faça, né? E essa coisa também do pertencimento. Acho que eu vou pular uma parte e vou contar um caso. Conta. Que um dia, a Lu acho que tá aí ainda, mas a gente foi lá no Jardim Felicidade, que ela faz um mutirão lá no Jardim Felicidade. E aí veio uma doninha assim descendo, e tem um rio mó bonito assim lá do Jardim Felicidade, a pracinha que os meninos estavam montando, é a comunidade mesmo que montou, sabe? E Luciana com esforço e tal. Passou uma doninha com uma sacolinha na mão, toda bonitinha, assim, de molequinha, de sainha bonitinha, de roupa. Jogou duas sacolas de lixo dentro do rio, na nossa frente. Nossa Senhora. Sabe? Essas coisas. Outro dia aconteceu o mesmo caso de novo comigo. Porque quando eu vou pra minha roça lá, eu cumprimento o Rio das Velhas. Eu faço esse Reverência. momento de. Aí eu passo em cima da ponte buzinando. E aí eu passei em cima da ponte assim, tirei uma foto. Aí tinha um cara que ele tava atrás de mim e ele jogou uma sacola de lixo no Rio das Velhas. Ai, meu Deus do céu. Oh, sabe, o desafio, eu contei o caso para mostrar o desafio, né? Que o maior desafio mesmo é conscientização. É essa coisa que o Instituto Cresce faz, que a gente tenta fazer, né? Que é essa conscientização. E a única forma que a gente consegue mesmo essa conscientização é com as crianças, né? Envolvendo as crianças do território, os jovens e tal, que cada vez mais um desafio tão forte, né? Porque os jovens estão tão conectados, né? E não sei se está todo mundo assim, sabe? E, e é isso, assim. Conscientizar é o nosso maior desafio. Como que tomar as decisões conscientes, sabe? É isso. Como educadora ambiental, vou comentar. Eu acho que para a gente, consciência, Bel, a gente sempre tem essa discussão até meio conceitual, sabe? A Aham, consciência, ela é individual. A própria pessoa, eu como educadora ambiental, eu não consigo fazer com que a outra pessoa tome consciência. O máximo que eu consigo fazer é sensibilizar ela. Então, eu aham, acho que a gente precisa, assim, esse desafio que você trouxe é muito grande mesmo, porque a gente tem um descaso na área da educação, né? Uma falta de cuidado do poder público em relação a essa questão da educação. A gente tem escolas sucateadas, a gente tem professores mal pagos, a gente tem uma situação na área da educação que é uma situação muito complicada para as pessoas, né? E então, eu acho que assim, se a gente tomasse um pouquinho mais de cuidado com isso, né, enquanto sociedade, né? E olhasse para isso que você trouxe aí através das crianças, né? E onde que as crianças estão? As crianças estão na escola, né? Então, onde que não tem uma educação ambiental, muitas vezes o povo da escola não sabe nem o rio, né? Assim, não tem uma identidade com a escola, sabe? A escola, ela não. A gente vê isso muito, a gente tem feito um trabalho muito sério, o Bel,
numa escola que é aqui no Miguelão, sabe? Já há Sei. muitos anos a gente faz um trabalho com eles. E assim, aos poucos a gente está conseguindo trazer esse sentimento de identidade, entendeu? Para a escola entender qual que é o rio que abastece aquela água, né? Da onde que vem a água da minha torneira, né? Então, isso as crianças precisam ter uma noção de lógica e de nexo, né? Porque tem criança que não sabe nem de onde que vem um ovo. É. E no subcomitê, Juninha, isso é um desafio até maior, né? Porque a participação das pessoas geralmente são essas pessoas conscientes que são pessoas mais velhas, assim. Você não vê uma renovação da juventude participando do conselho. O Uhum. conselho, todos, geralmente são pessoas que ou que estão envolvidos, funcionários de prefeitura, assim, ou pessoas que já têm um trabalho do poder público, né? Sim. Mas são as pessoas mais velhas mesmo que ainda separam um pouco do tempo delas para contribuir nesse processo social. Não são os jovens das escolas, é a gente que tem que procurar eles, né? Uhum. O E esse é Gui, o grande desafio, assim. o Gui Peron tá aqui, tá comentando, pessoas que viveram com um rio limpo, ou nadando, ou pescando e tal, têm um cuidado maior com os rios. E aí ele complementa. Muitas vezes a consciência tem relação com a vivência, simbora então proporcionar boas experiências com nossos rios. É, Guilherme é uma pessoa que faz isso bem, assim, eu acho. E todos os lugares que ele tá curtindo uma beira de rio. Uhum. Já fez estágio com a gente lá no Comitê de Velhas. Me lembro dele. Então, Bel, o que mais? Tem mais alguma coisa aí para você falar para a gente de Tem mais algum desafio? desafio? Deixa eu ver aqui. Eu já falei dos grandes empreendimentos, né? Que acontece tanto na Bacia do Paraúna, que tem mineração ilegal, que tem muito assoreamento. E agora temos esse grande empreendimento, que são 3 usinas, né? Uhum. Hidrelétricas. E os 2 territórios estão passando uma linha de transmissão gigantesca que a energia está vindo, vão construir uma estação eólica em cima do espinhaço, né? E para produzir energia que vai vir para a região do Gandarelo, né? A gente já sabe que isso também vai ser um problema para a gente enfrentar no futuro, Pois é. né? Porque a gente tenta, né? Mas vem uma linha de transmissão que está subindo o Rio Cipó com toda força, assim, e que está trazendo Isso impacto. já está licenciado, Bel? Tá construindo, tá licenciado e estão construindo já. E o final dele é a região ali, Itabira, que a gente sabe para que é a verdade, para onde que vai essa energia, né? Então, assim, é o desafio do território. Mas os meus 2 territórios também têm um outro desafio, que é manter as áreas de preservação. Que a gente tem o Parque Nacional do Cipó, que a gente tem várias APAs ali em cima também fechados, vários lugares lindos, maravilhosos ali. E a gente tem várias pressões, até do turismo, para essa Uhum. região, porque com esse período de quarentena, né? Agora, por exemplo, o turismo está incontrolável nesses lugares. As pessoas não sabem mais o que fazer com tanta gente na beira do rio. E isso Que traz um bom que você fala impacto isso. gigante, assim, traz um impacto gigante tanto para os moradores das localidades quanto do meio ambiente, né? Porque o rio fica todo sujo depois.
e teve esse problema do fogo né, que queimou muitas áreas e tal. E aí as pessoas falam assim que é tipo um turismo predatório, né? Não Uhum. são pessoas que estão ali trazendo benefícios para a região. Eles estão ali para usufruir e ir embora para casa deles, assim. Então, essa discussão entrou agora nesse novo Novo período, normal. nesse novo normal. Peraí que eu vou tomar água. Tô falando igual burro na Então, chuva, gente. Fala não, aí. eu vou falar um pouquinho disso, que eu acho muito importante, né? Eu fiz até um estudo de capacidade de carga turística quando eu trabalhei no mestrado para o Parque Nacional da Serra do Cipó. Uma das formas, a gente está comentando isso muito aqui, porque eu estou muito próxima aqui da Serra da Calçada, né? O Instituto Cresce é aqui pertinho da Serra da Ah, sei Calçada também. e Vale do Sol, aqui tem uma matinha e tal. Tem muita. A gente está sofrendo com a alta demanda das pessoas pela conexão com a natureza. É assim que eu estou denominando, né? As pessoas estão demandando conexão com a natureza, o que é muito bom, né? É, Mas ao mesmo tempo, as pessoas elas não têm uma educação, não sabem se comportar. Então, assim, é gente jogando lixo na trilha, é gente fazendo fogueira onde não pode, é gente com caixa de som impactando diretamente os animais, a fauna local, é gente trazendo bebida alcoólica, é gente. Assim, são muitos impactos que a gente tem, né? E uma das coisas que eu estudo, foi uma das variáveis que eu usei no meu estudo de capacidade de carga, foi essa percepção ambiental, tanto sob o ponto de vista da comunidade, quanto sob o ponto de vista do turista. Eu fiz uma simulação virtual de, por exemplo, nos atrativos do Parque Cipó, de ah, quantas pessoas que aquela pessoa se sentiria confortável naquele atrativo. Então, por exemplo, tem lá a Cachoeira da Farofa com sei lá, 50 pessoas e a Cachoeira da Farofa com 10 pessoas, com 5 pessoas. Aí eu pedia para a pessoa votar. E aí eu fiz separado a tabulação da comunidade com a tabulação dos turistas. Por incrível que pareça, a comunidade tem mais resiliência ou resistência ou tolerância em relação ao volume de pessoas. É, e assim, ter mais gente para eles não tem tanto problema. O turista, ele quer ter menos gente ali. Mas é uma coisa muito importante porque, assim, a gente vê, eu tenho visto isso aqui muito, Bel. Por exemplo, a gente sabe que uma sempre-viva, ela demora 30 anos para chegar numa altura de 1,70 m. A gente sabe que uma canela de ema cresce 2 centímetros por ano. A gente sabe que o lobo-guará precisa de caçar e precisa de ter um lugar ermo, né? Então, se a gente não tem condições mínimas e limitação para o uso turístico, para o uso público, a gente traz um impacto muito sério. não, e agora, inclusive, eu tenho até pensado que a gente vai ter que pensar em outras maneiras, porque é benefício para todo mundo que todas as pessoas utilizem do rio, né? Claro. Então, quando você chega num lugar que tem 100, 200 pessoas na beira de um rio, que você toma, no meio de uma pandemia, né? Você toma um susto. E Uhum. aí, o que que acontece? Eu acho que a gente deveria pensar em lugares que o município possa fazer um mínimo de estrutura para essas pessoas. Porque fica as crianças, fica a gente acendendo churrasqueira, sabe? Exato. Então, Sei. assim, se o próprio município interferisse nesse processo, ou o subcomitê, fizesse um espaço para que todo mundo pudesse fazer essas coisas ali na beira do rio, igual lá no Uhum. Paraúna tem. Lá no Paraúna tem uma praia grandona escrito assim: perto da água todo mundo é feliz, né? Que é uma frase do Guimarães Rosa.
Uhum. e que as pessoas utilizam do Rio Paraúna, grande, enorme, lindo, dá para você atravessar ele nadando, é a coisa mais gostosa. Mas eu acho que vai ter que tanto no Cipó quanto no Paraúna, em alguns momentos a gente vai ter que pensar que o município vai ter que interferir, sabe? Uhum. Porque a Ou devastação é projetos fabulosa. hidroambientais também, né? Vamos pensar nos hidroambientais aí para frente, para a É, gente poder estruturar um pouquinho esses lugares. Precisa, né? eu acho que os projetos hidroambientais, da agora para frente, eles vão ser mais focados em saneamento rural. Assim, acho que a Câmara Técnica está bem envolvida com essa coisa de saneamento rural. E Uhum. isso é até né? Isso é uma coisa, Ótimo. né, que é maravilhoso. E nessa coisa da disponibilidade hídrica, né? Também, que sempre vai ser uma pauta nossa, Uhum. porque agora que a gente não tem mais o Paropeba, né? Uhum. Então, a pressão aqui pelo Velhas, pelo recurso da água aqui, do abastecimento do Velhas, aumentou, né? Nesse período que estava muito calor, a gente entrou quase que em alerta crítico de escassez, né? É verdade. Bom, Bel, o que mais? Tem mais algum desafio aí que você quer comentar? A gente fala, 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 o tempo tá. Eu tô Não, controlando o tempo aqui, não, mas. desafios tem aos montes, E assim. o que que flui mais? Quer comentar? O que que você Que acha é, mais legal? Fala aí pra nós. o que dá mais certo Ah, mesmo é quando tá todo mundo tipo, com o mesmo objetivo, todo mundo integrado, aí dá certo. Quando as pessoas entendem umas às outras, né? Trabalham essa coisa de. Porque a gente tem isso, né? Que a gente tem que trabalhar essa tolerância também, né? empatia. E quando todo mundo tá fazendo. A coisa acontece mesmo. Lá no Cipó, por exemplo, ano passado a gente fez uma expedição com os meninos da escola e todo mundo se envolveu, assim, as meninas todas do subcomitê, sabe? Aí quando é assim, dá certo. Quando tem que fazer um ofício, vamos pensar numa coisa mais burocrática. E todo mundo se fala assim, não, que a gente tem que fazer ofício e ver o que eles vão responder pra gente, né? Aí dá certo. Agora, quando tá todo mundo batendo cabeça, aí fica mais difícil, né? Deixa eu cumprimentar meus amigos do carnaval que estão aqui, gente. Gorete, Ricardex, deixa eu ver, Manuzinha. Ai, muito legal. O Leandro lá de Corinto. Ai, que ótimo esse pessoal. Tá mó Obrigada, gente. galerão. É, Rainha do Cipó. eu nasci lá, né? Meus pais moram lá. Ah, é? É, então aquele lugar ali é paixão do coração, né? Que bom. Que Eu mais? também já morei por ali. É, É, já. Teve uma época, logo que eu formei, eu fiquei um tempo morando ali perto do Morro do Pilar. sei. Antes que as Eu mulheres morava em fazem chapéu, tô Conceição. precisando ir lá para comprar um chapéu para mim, o meu rasgou. Lá é bom demais, né, gente? Nossa Senhora. É. Então, eu queria também que você comentasse um pouco, Bel, sobre a realidade dos subcomitês, assim, do que está acontecendo aí nesses subcomitês que você está acompanhando, né, para as pessoas estarem um pouco informadas do que está acontecendo. Você falou um pouquinho que está surgindo aí a tal Repete das um pouquinho. O hidrelétricas. que é? Porque Você tá me ouvindo? repete aí um pouquinho, porque meu. Tô. Então, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre a realidade dos subcomitês que você está acompanhando. De cada um, assim, o que está acontecendo? Você já falou um pouquinho, né? Mas assim, dá um panorama aí para a gente. Tá.
Realidade é que tá todo mundo querendo encontrar, tomar café, comer bolo. Dar uns beijos, abraçar, né? Nossa Senhora! Hoje o rapaz da reunião falou assim: Nossa, que saudade daqueles bolos que você trazia pra gente. Então, com essas reuniões online, né? Porque Uhum. nossas reuniões estão sendo online. A participação efetiva de pessoas, assim, acho que diminuiu bastante. Além de ser de muitas pessoas não terem a internet fácil, Infraestrutura. assim, tem também o fato da tecnologia não ser uma coisa tão cotidiana assim na vida dessas pessoas, né? Uhum. Mas isso também não é o pior. O pior mesmo é você tentar fazer alguma coisa, né? Com essa coisa de participação efetiva e você não conseguir, porque viram uns entraves todos, né? Em todos os setores. Setor público, você não consegue uma resposta rápida do Estado. E aí fica essa coisa que entrave, faz um entrave mesmo dos processos do subcomitê. Mas também já era assim um pouco antes, né? Agora que ficou mais difícil ainda. Mas o subcomitê do Cipó foi devastado pelo fogo esses dias e eles estão completamente cansados. Acho que todas as Nossa, pessoas coitado do do povo. comitê É, trabalhou para tentar apagar o fogo apagar. da terra. O pessoal do Paraúna, a mesma coisa, queimou o Paraúna inteiro, a mesma coisa. Mas lá eles já colocam meio que culpa na administração pública, que eles não têm uma brigada municipal, né, nem nada. E isso é uma discussão. O Cipó é um pouco mais organizado em relação à brigada por causa do parque, né? Gosto do parque, porque é mais próximo de Belo Horizonte, porque afeta o nosso ar aqui em Belo Horizonte, né? Uhum. Vocês viram o que apaconteceu? Se não apagou o fogo lá, enquanto não apagou o fogo aqui, não acalmou os ânimos. E é, o Paraúna agora está elaborando um novo TDR, né? Que eles estão nesse processo de TDR, para quem não sabe, é ambiental. um termo de referência. Isso, para contratar uma capacitação de operadores de máquina, porque existem muitas estradas vicinais nos municípios e acaba que elas não têm manutenção, como é que fala? Não tem uma manutenção adequada, é isso, né? Então a gente Uhum. vai fazer uma capacitação com essas pessoas lá nesse território. E o Cipó está nessa discussão do turismo frenético que está acontecendo lá na Serra, do fogo e várias outras questões assim voltadas para. Eles querem construir um seminário, eu vou mandar depois a divulgação para vocês de envolvimento com os meninos da expedição do ano passado e assim a gente vai se envolvendo cada dia mais, né? É isso. Bom demais. E me conta então agora os caos aí dos subcomitês que você tem aí, que eu sei que você tem um monte de causa aí para contar para a gente. Nossa, eu tenho muitos casos mesmo, Conta para nós. mas E eu também queria pedir para quem quiser perguntar alguma coisa para a Bel, eu estou acompanhando aqui os comentários, pode ficar à vontade para perguntar, tá, gente? tá bom. Mas Eu queria vamos também. lá. Minha professora da gastronomia entrou, tia Cláudia, e. Gente, eu esqueci de falar isso no começo. Eu estou fazendo gastronomia, assim, e quero trabalhar com essa. E já faço esse trabalho, né?
Como você falou que o Instituto Cresce faz uma coisa de alimentação, como é que é? Sim, a gente tem uma das nossas bandeiras é cultive seu alimento. Então a gente tem uma bandeira assim de favorecer a alimentação saudável. A gente já teve lá no Cresce oficina de alimentação saudável e tal. Então, assim, vira e mexe, a gente flerta com essa gastronomia aí, bem pensando, porque a gente trabalha muito também com agroecologia, né? Com essa coisa de plantar e colher e tal. Então, isso está totalmente interligado. Na verdade, está tudo Tudo interligado. interligado, exatamente. Né? Então, assim, a gente fala, ai, com o que você trabalha? Assim, a gente fala que a gente trabalha com educação ambiental. Uma outra coisa também que é educação ambiental não tem faixa etária, não tem classe social, né? Todo mundo precisa de aprender um pouquinho sobre o meio ambiente, né? É E verdade. então acho que tá tudo interligado mesmo. Essa coisa ambiental, eu acho que assim, a alimentação tá ligada com a água, que tá ligada com o plantio, que tá ligada com o uso da terra, que tá ligada com o sistema hídrico, que tá ligada com um monte de coisa, assim. Tem uma pergunta, ó. Gostaria de saber se existe uma paixão sua pelo cipó, se precisam de ajuda com treinamento. Leal Cláudia Porto. E Ah, não é, esquece a geografia, Bel, a Fabiana Vargas. a Fábio Fabiana da Fossa tá Tevap desde a aí tá aí. faculdade, gente. Eu sou madrinha da filha dela, olha que delícia. Pô, É, então, eu sou apaixonada pela essa coisa do Rio Cipó, né? Além da minha família ter origem lá, né? Então, eu sou muito apaixonada. E, e a tia Cláudia, que é essa professora da gastronomia, ela já me ajudou nesse processo, assim, sem saber, assim, em conversa, ela já me ajudou em muitos toques, assim, que ela é uma pessoa que já tem uma experiência com essa coisa de mobilizar pessoas, ela faz isso no instinto, assim, sabe? uhum. Então ela já me ajudou, ela falou assim, nossa, porque tem uns agricultores, que não sei o quê, tem umas pessoas. E eu já fui sempre envolvida com essas pessoas, mas assim, é muito, muito bem-vinda, Tia Cláudia, qualquer ajuda, assim, sempre. Ainda mais é vinda ela é uma pessoa que frequenta lá e que sempre vai contribuir nesse processo. A gente está sempre querendo pessoas para ajudar a gente, né? Se precisam de ajuda. A gente sempre precisa de ajuda, né, Juninho? Precisa sim. Toda Ah, ajuda é bem-vinda. O Gui tá falando para você comentar sobre a experiência de remar no Cipó e no Velhas. Você já remou no Cipó e no Velhas? Conta pra gente, Bel. já. Gente, eu remei no cipó, num lugar que ninguém nunca tinha entrado. Eu sou doida demais. A gente entrou num lugar lá e o Rio Cipó é num lugar que quase as pessoas não vão, assim. É um lugar lá no final do rio. É numa ponte antiga que tem entre Baldim e Santana do Riacho mesmo. E era uma estradinha de terra. Agora é que eles colocaram asfalto lá. E a gente remou uns 15 quilômetros em um dia. E eu não estava treinada, e o sol estava se pondo, e estava escurecendo, e a gente lá, sabe? E aí, final das contas, aqui no... foi lindo, maravilhoso, tem uns lugares lindos lá, é super. É incrível isso, é uma experiência incrível. Mas no outro dia eu não estava conseguindo nem virar o pescoço de tanta força que eu fiz para remar, assim, tava toda tensa. Mas no final deu tudo certo. Eu acho que essas coisas de mobilização, de caiaque, de expedição, é a melhor ferramenta de mobilização, agora falando sério. Na próxima vez eu quero um convite. Vamos demais! A melhor o Hélio colocou que o lugar é na Manteiga, que chama o lugar. Uhum. É, a melhor ferramenta de mobilização que tem, assim, não é seminário, não é reunião, não é nada disso. A,
A ferramenta de mobilização mesmo é a expedição, é trazer as pessoas para perto do rio. Quando elas estão ali perto do rio, é ali que a consciência muda, sabe? Igual você falou que a gente tem que mudar a consciência, bem no fundinho. É É. ali que as pessoas se tocam e falam assim, não, eu preciso. É que Tanto é você que a nossa. sensibiliza. Você É, mostra para a pessoa a importância. Você não está falando de uma coisa abstrata, né? Quando a gente está numa sala de aula, numa live aqui na internet, né? Um negócio assim, fica uma coisa muito abstrata. Quando você está com a pessoa em campo, você fala assim, é, aqui, ó, é isso aqui. é. E aí, a nossa presidenta agora, que é a Poliana, né? Ela Uhum. contou uma história outro dia que ela falou assim: não, quando eu tinha 16 anos, a expedição passou pela minha cidade, que é Santana de Pirapama. E eu corri para a beira do rio porque eu queria um autógrafo dos canoístas. Então, tipo assim, é surreal que isso transforma as pessoas. Hoje, ela é presidente do Velhas. Né? Que Ela se legal envolveu isso. tanto nisso que ela virou presidente, né? Que é a Poliana. Você conhece ela, não conhece? Conheço. Lá de Sete Lagoas, super batalhadora. E aí, ela, com 16 anos, a expedição passou a primeira vez. E ela falou assim: mudou a vida de uma pessoa. Então, se mudou a vida de uma pessoa, já tá bom pra gente, né? Então, assim, é isso. É verdade. Então, mas você ia contar um outro caso antes. Conta mais um caso aí para nós que dá tempo. Nós temos sete Nossa, já minutos. contei casos demais, tá bom, gente? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu tô Eu lendo aqui, quero. tudo bem. A minha tia assistiu tudo, mandar beijo pra tia Dil. Não, hoje tá bombando isso aqui, Bel. O Ó, pessoal do carnaval entrou, da equipe de mobilização, galera muito muito bem. legal. Taizinha. Ah. E me conta aqui uma coisa. É, qual que é o seu lugar favorito dentro do Parque do Cipó? O meu, É, acho que é Congonhas, lá em cima. lá em Nossa, cima. é. A Congonhas e o. Tem a Brown. Ah, não tenho um lugar favorito. Todos os meus lugares são muito São favoritos. maravilhosos, né? É. Dentro do Cipó tem os lugares que eu já andei lá, gente, que quando você passava pela trilha, você tinha medo de pisar no chão. Porque parecia que você estava pisando em umas pedrinhas tão delicadas, assim, sabe? Que quando você vai passando, você fala assim, nossa, eu não podia estar pisando aqui, sabe? De tão lindo que é. Só que tem que bater perna, né? Tem, Tem que bater perna mesmo, assim. tem. Esse ano eu falei, não, gente, eu vou andar demais esse ano. Vou em todos esses parques, vou fazer acontecer. Só que não deu. Só que não, né? Mas depois a gente faz isso. É, não, vai ter muito tempo ainda pra gente dar uns rolê por aí. É, Eu vou cobrar, eu quero ir na expedição da canoa, hein? tá, eu É, vou pensar em fazer uma expedição ali no. Na verdade, não é nem uma expedição, eu quero fazer uma prática mesmo na beira do rio, ali no, na casa do seu Oswaldo, sabe? uhum. Porque no ano da expedição, a gente ia fazer isso na casa dele. Só que não deu certo, porque já estava muito. Você conhece o seu Oswaldo? Da Fazenda Não, acho que Mongols? não. Não. E aí Ah, ele da ficou. Fazenda Monjolos, E conheço, ele conheço sim. faleceu e ele ficou com esse desejo de levar as Pois é. crianças Ele lá faleceu esse ano passado, não foi agora? passado. É. Uhum. E aí. Não, acho que nem foi ano passado, mas foi no Foi começo recente, do muito ano. recente. E aí ele ficou com esse desejo, e aí qualquer dia desses eu chego lá com essas A crianças. Marina Machado, filha dele, é vizinha do Cresce. Os filhos dela frequentam o Cresce. Ah, que ótimo. É, Pois é, ué, quem sabe a gente não leva o Cressel também lá e leva todo mundo pois é. lá na beira. Uai, Porque já o Oswaldo formou. fica Vou feliz falar com demais. ela.
Qualquer hora dessa, Bel, eu chego com esses meninos lá. olha só, tá chegando no final, nos Tá últimos bom. minutos. Eu, assim, para nós é uma honra te receber aqui, assim como seus colegas que já vieram, né, conversar com a gente no bate-papo ambiental. A gente tem feito essa conversa, esse bate-papo desde o início da pandemia. Tem algumas conversas imperdíveis, né, como essa de hoje. Eu acho que tem umas outras aí que, assim, não pode deixar de assistir. Quem quiser me Tá. perguntar, assim, qual que é aquela que tem que assistir, eu falo. Aqui eu não vou falar, não, mas no privado eu falo. Mas tem muita conversa boa. A gente só conversou com pessoas maravilhosas. Todas as pessoas trouxeram contribuições incríveis, assim como você. É uma honra para nós fazer essa série de bate-papo ambiental com os mobilizadores do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. E para nós é uma honra receber você com toda a sua alegria e carnavalesca, né? E Obrigada. para a gente realmente é muito satisfatório assim, trazer aí esses conhecimentos para as pessoas, né? Lorena, Juliana Mundim tá aqui, Lorena daí Viagens, Luciana, tem um Juliana, monte. amiga da faculdade também. Tem um monte de gente aqui que passou por aqui e que está aqui até agora. E eu passo a palavra para você se despedir. Tá bom. Obrigada, Juninha, por esse momento, né, por essa oportunidade de compartilhar tudo isso aqui com você. Em qualquer lugar que eu estiver do mundo, eu vou estar militando a favor das águas, está dentro de mim, né? E que agradecer todo mundo que escreve recadinho aqui, é muito legal. A Ju, a Gisele já fez estágio lá com a gente também. Gorete, o Fábio lá de Jaboticatubas, que ele Da colocou fossa. tirar o esgoto do rio. É. Ai, que sonho. Minhas primas. Então, agradecer todo mundo, a Rafa, a Fabiana, todo mundo que participou aqui, né? O povo do carnaval, que eu amo eles. E juntar essa energia mesmo, né? Que essa energia se fortaleça e que todo mundo vira uma corrente sem fim de tentar melhorar nossas águas e nosso ambiente que a gente vive, né? Tentar. Outro dia eu estava vendo um negócio do Papa, né? Do Papa Francisco, e ele falou assim, olha, eu acho que a humanidade tem que tentar ser mais consciente das coisas, né? Ter mais conhecimentos e ser mais pobre, tipo assim, vamos ser mais, sabe? Tipo, ser mais humanos do que ser só coisas, né? Uhum. E é isso, muito obrigada a todo mundo, fiquei muito feliz, muito carinho, vocês são ótimos. E aí a gente pode remar todo mundo um dia junto lá na beira do rio, vou ficar super feliz. Tá devendo então a remada para todo mundo, hein? Ai, ai, ai. Demorou. Obrigada então, Bel. Eu preciso encerrar, porque Ai, minha senão eu não filhadinha tá consigo. aqui. Beijo, Vivi. Tem gente que pedia, me manda beijo pra mim, não sei o quê. Mas eu preciso Ai, muito encerrar, engraçado. porque senão eu não salvo. Tem que ser antes Tá de bom. 59 minutos. Mas, ó, Beijo, muito com obrigada a Deus. você e todo mundo que tá aqui com a gente Viva o Rio hoje. das Velhas! Viva o Rio das Tchau! Velhas!